Dali, pessoal, boa tarde aqui no Brasil, né? Boa noite, pessoal aí da Itália, certo? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao canal do Nada, certo? Hoje é um convidado aqui muito especial, sei que vocês sempre adoram muito, não só o conteúdo como a pessoa e principalmente o conhecimento que a gente acaba tendo dela, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez, irmã Luana. Duvido que não tenha alguém que não te conheça aqui, né? Mas eu vou pedir para você se apresentar, falar rapidamente de você, né? E logo mais eu já falo sobre o assunto que nós vamos tratar aqui, que é relacionado à família, tá? Tá contigo a palavra. Boa tarde, Akira. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, Akira. Muito bom estar aqui de novo. Simpatia, o Akira, gente. Então, e o tema é maravilhoso, falar de família. Eu amo falar de família, né? Então, para mim é uma honra. O que dizer? Nessa semana já é a terceira live. Você vai ganhar o apelido que o Danilo do Nobre Reino tem, que é metralhadora de live. Está canal bombando de live para todo lado. E quando não é a sua live ao vivo, tá rodando as lives que você participou, que o pessoal tá carregando. É isso aí. Meu Deus. Eu não tive tempo nem de carregar as outras. Meu Deus. Mas então, gente. É bom, mas a maratona, querendo ou não, acaba também consumindo bastante tempo dentro de casa, né? Porque é assunto que está pesquisando, é material, é o preparo, tudo isso, querendo ou não, acaba, né, tomando bastante tempo, né? Deixa eu só agradecer aqui, pessoal que está chegando, espera só um pouquinho, porque o meu computador está um pouquinho devagar, né? Eu tô compartilhando aqui a live por enquanto, porque algumas pessoas acabam não recebendo, né? Ou sendo notificado. Então, para quem estiver chegando, por favor, já deixa o like, compartilha, avisa o pessoal nos grupos aí que a Luana já chegou e a live já está rolando, tá bom? Essa live, na verdade, a sugestão desse assunto, quem acabou me dando foi o Gustavo, né? Dentro do lado de fora, o canal dele. Né, ele viu abordando numa live que eu era adotivo, né, que eu tenho um nome japonês, por isso é Akira, não é apelido, né, e o canal Akira do nada veio com o nome japonês, o Akira, e aí ele pegou e falou assim, pô, Akira, seria bacana uma abordagem. E realmente, né, porque ele falou, você falar sobre adoção, a gente começou a conversar um pouco sobre isso, sobre a importância de ser bom ou não a adoção. Aí vocês estão se perguntando, né? Pô, o cara que é adotivo está vendo algo negativo na adoção? Mas eu vou pedir para vocês assistirem a live até o final, verem algumas informações que têm os seus prós e contras, mas como isso está sendo usado nos dias de hoje, tá bom? Então, por enquanto, eu vou passar aqui a palavra para a Luana, até com a seguinte pergunta, né? Como que é a concepção, trazendo dentro da palavra, para a conotação de família. Eu até deixei uma enquete logo aqui para o pessoal que estiver chegando, que vai estar perguntando, né? O que é família, né? Família é quem cria, quando se trata de adoção, família é seus amigos que você vai morar junto, né? Porque existe muito isso na televisão, nos filmes. Então, na palavra, para o pessoal saber como que vem a concepção de família. Bom, família é um termo assim que eu poderia até abranger assim, além do que é família de sangue, né? Pai, mãe, filhos. É claro que quando você pergunta é quem cria ou quem fez o neném, mas não cria, né? Obviamente a família vai ser quem cria, né? Mas quando a gente fala de amigos e fala de outros, eu poderia falar de família no sentido mais amplo. Por exemplo, eu queria ler aqui, ó, um versículo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu vou pegar ele aqui depois. Que fala de família. Ah, tá aqui, ó. Salmo 68, versículos 6 e 7. Diz assim: Deus faz que o solitário viva em família.
Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto. Quando ele fala, faz que o solitário viva em família, às vezes a pessoa não tem mais uma família do sangue, mas o Senhor provê a ele uma família. E isso tem muito a ver com a adoção também, né? E não só isso, às vezes, até uma pessoa já grande, né, um adulto, ele é solitário, mas Deus também pode prover a ele uma família. Não, tanto uma esposa ou marido e filhos, quanto também uma família de irmãos, né, em Cristo, né? Viver em família, viver em comunidade. Então, tanto família com o significado mais primário, marido, esposa e filhos, quanto também o significado mais amplo, nos dois sentidos. O Senhor, ele provê, ele nos abençoa para que nós possamos viver em família. Ele não nos deixa sozinhos nunca, né? Ele sempre vai prover isso. Porque o ser humano, ele é feito para viver o social, né? Ele é um ser social. O ser humano não pode viver sozinho. Quando Deus fez Adão, ele disse, não é bom que o homem esteja só, né? E às vezes existem ideologias hoje muito individualistas que fazem com que as pessoas cada vez mais repitam isso, mas não acreditam, mas repetem tantas vezes para tentar se convencer. Eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho, estou bem sozinho. Não é verdade. Não é verdade. Você vai ficar velho e você vai entender que quem é que vai cuidar de você quando estiver velho, né? Então, o homem, ele precisa, sim, viver em companhia, né? A Bíblia diz também, não é bom que... Como é que é? Ai, meu Deus. É bom que sejam dois, melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta o seu companheiro. Ó. Então, quando a pessoa vive sozinha, ela tem que crer que Deus provê. Ele diz aqui, Salmo 68, Deus faz que o solitário viva em família. Olha como é que Deus é bom, né? É isso. É que esse aqui ele só demora um pouquinho para voltar a voz. Nossa, é bacana, porque assim, né? Realmente você tocou num ponto, aproveitar até o gancho, que é esse jargão social, né? Do viver só. É o status de felicidade. Eu não dependo de nada, eu não dependo de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu sou a mulher empoderada, eu não dependo de homem. Eu sou o homem. Na verdade, hoje o homem não pode, né? Falar, eu sou homem. Né? O homem não pode falar, sou homem, né? Não, ele nem pode afirmar isso. Então, assim, e cria-se essa estrutura. E foi muito importante você ter abordado isso logo no começo, para as pessoas entenderem a relação do assunto que vai ser abordado. Por quê? Com essa narrativa social e os incentivos, né, de mídia, para que a sociedade funcione desse jeito, ela acabou deturpando a base de formação, para o pessoal entender. Vamos voltar na década de 70, 80, onde até 90, eu vou colocar aqui, ainda a concepção de família era muito importante, né? Você tinha o Dia das Mães, tinha o Dia dos Pais, né? Ninguém está falando que você não possa ter dois pais e duas mães. Gente, não é isso, tá? Só que eu estou falando que a classificação social sempre foi muito bem definida e a sociedade evoluiu muito. Uhum. O engraçado é que lutando, deturpando essa situação, a gente vê uma regressão de intelecto gigante, né? Porque não se busca aprender nada, aceitando que as narrativas impostas, principalmente pelas mídias convencionais, é verdadeira, é isso que você tem que propagar, mesmo sem conhecer. E tem um problema a longo prazo, que a Lona falou, na juventude é fácil,
Meu, você vai morar sozinho, pega a sua mala, vira mochileiro, vai para outro país, volta, mas vai chegar um dia que você já não vai conseguir carregar aquela mochila sozinho, né? E aí você vai falar, bacana, eu viajei o mundo todo, falei com o mundo todo, mas quais as raízes que eu criei, né? E é que assim, pelo menos eu sempre tive como base que família é quem está na sua casa. O marido, a esposa, os filhos, é a família ali. Mãe, pai, tio, tia, tudo passa a ser parente. Exatamente. Eles são da estrutura familiar, entende? Eles são da mesma estrutura familiar, mas passam a ser parente. Né? Ou seja, naquele núcleo se gera todo raciocínio que aquele grupo de pessoas ali vão tomar como família, o marido, a esposa, e vão passar para os filhos as decisões. Eu aprendi dessa forma, né? Não estou falando que você não possa sair de uma família, amanhã não deu certo, conceber outra família e se estabelecer, tá? Agora, por que eu estou tocando em tudo isso? Porque quando você tem um princípio de que a família não é importante, ter filho ou não ter, cuidar ou não cuidar, dar princípios ou não, se torna, tipo assim, não entra nem nas prioridades da vida da pessoa. Isso gera uma consequência, porque recentemente eu estava vendo aí algumas mães filmando as filhas em situações extremamente degradantes para a mulher, e assim, uhul, comemorando, criancinhas, a mãe deixando o menininho dela participando, como se aquilo fosse definir não só a masculinidade, ou definir os padrões de mulher empoderada. Né? Ou seja, quando ela coloca uma filha no funk da vida, né, deixando ela se expor de forma totalmente degradante. E você vê isso hoje aqui na internet, você tem mulheres aí fazendo vídeos, a plataforma até mudou os critérios de monetização, porque tinha muitas mulheres, por exemplo, fazendo vídeo seminuas, limpando a casa, eu cuidando né? E olha só, eu falei, Akira, você andou vendo. O que acontece? A plataforma, ela simplesmente dá como prioridade e joga para todo mundo. Então, você querendo ver ou não. Eu não estava nem vendo um jogo que eu fui baixar numa plataforma de jogo, eu preguei a cena de uma mulher, tem um vídeo aqui no canal que se chama Molestando Cérebro Infantil, inclusive, né? E mostrando como essas imagens são jogadas para os seus filhos. E aí o que eu quero dizer é que a criança cresce com a percepção de que isso é o correto. Né? Minha mãe cresceu fazendo isso no funk, eu vou crescer fazendo isso no funk. Se eu tiver uma criança para me atrapalhar, eu jogo ela para o mundo do funk e tá tudo certo. Não estou falando do funk em si, estou dando como exemplo. Né? Então, assim, não sei se você consegue ter essa percepção também, Luan. Né? E quando você vem e fala, independente da palavra agora, ó, ter uma base familiar é boa, um pai, uma mãe, uma orientação de ações, de valores, não, você é retrógrado. Você é antiquado. Né? Quando você vira e fala, não, mas olha só, tem um livro aqui chamado Bíblia, e está escrito na palavra, piorou. A pessoa quer partir para a ignorância. Não sei Agora se você é um fanático religioso, né? Aconteceu algo semelhante, né? Próximo. Porque, assim, como eu deixei de ser ateu, não tem como, gente. Tudo você começa a comparar e ver. Quando eu ouvia um religioso, um crente falando, meu, o cara olha para a televisão, ele vê simbolismo. Ele olha para não sei o que, esses caras tem problema. E não é. Fiz uma live recente com a Rosi, falando sobre uma empresa e o poder dessa empresa em influenciar as pessoas a uma situação ruim. E o que acontece? Não só isso. Quando eu falo para alguém, olha, esse plástico, eu fiz uma pesquisa para mostrar que tal alimento você usa, ele gera o mesmo efeito se você comer o plástico. Né? E aí a pessoa fala, não, você já está exagerando, tá igual um fanático, tá vendo o problema? Não é que eu estou vendo. Eu estou mostrando que existe. Se você quer acreditar ou não. Eu não sei se acontece isso com você quando você falou, vou falar de família.
Sim, sabe que com relação à família, né? Voltando, a gente vê o seguinte, como você falou, de uns anos para cá, esses valores têm sido perdidos, né? Então, por exemplo, o valor de ter um pai e uma mãe. Quando uma família é dissolvida, então os pais se separam e a criança cresce somente com a mãe, ou somente com o pai, ou pior, cresce com a avó e os pais não estão presentes, o que vai acontecer? Os valores dessa criança que ela está em formação vão ficar totalmente distorcidos. Ele não vai ter a figura do pai que deveria ser, então ele não vai aprender a como ser um bom pai ou um bom marido. Ou a menina não vai aprender a ser uma boa mãe ou uma boa esposa, né? Ou até eles crescem com a ideia de que o casamento não vale a pena. O casamento não é uma coisa boa, né? Eu não vi, eu não consigo ver. Perdão. Agora eu vi. Beijo, Rosi. Eu gostei muito da live. Eu não consegui ver toda, não consegui assistir ela toda ainda, mas depois eu vou retomar. A mãe que proíbe o contato com o pai. Gente, olha, em casos extremos, de repente, se ele for um perigo, ou não sei, eu até poderia entender, mas não é uma coisa boa, isso é uma coisa muito ruim. E isso, nossa, isso eu vejo tanto. É descontar É na muito criança, né? mais comum, né? Muito comum que as mães, por querer se vingar, né, por mágoa do homem, ela faz o homem sofrer, não poder ver o seu filho. Nossa, como tem mulheres assim, psicopatas mesmo, sabe? E faz Nesse mal pro mundo. filho, né? É porque a lei ela sempre vai favorecer mais a mulher para ficar com o filho, né? Mas o filho vai crescer sem a figura do pai, e isso para ele é um dano irreparável. Depois, Eu quando ele tiver sinto, a família dele, ele não vai saber ser um bom pai, porque ele não aprendeu. eu me sinto mal, né, porque assim, nesse sentido eu me separei também, meus filhos ficaram com a mãe, só que eu tenho contato com eles, posso ver sempre, não tem esse problema, né, e eles inclusive treinam até online quando eu vou para lá a gente já fica junto, estão no meu pai, inclusive, passeando, a gente tem essa relação, e eles têm até aquela pressão ainda psicológica de eu falar, tá fazendo certo? Porque se eu for aí, souber que não tá na escola, tipo, meu pai, entende? É É, importante isso. Realmente é, é muito importante. é. Claro que, de qualquer forma, sempre vai ter aquela falta, né? Porque não tá ali o tempo todo, né? E, por exemplo, Eu, até em casa mesmo, tem eu, meu marido e as crianças. Vamos dizer que meu marido está no trabalho, eu ainda estou em casa ali, e de repente eu falo uma coisa, eu sou mais dura com algo, e aí ele vem e é mais mole e fala: não, tá bom, deixa. Por exemplo, nas pequenas coisas, já quando não tem acordo, já não é bom. Você imagina quando os pais são separados. Então, sempre sempre vai ter problema. De qualquer forma, sempre vai ter, né, na formação deles. Infelizmente, né? Claro que depois que eles crescem, eles aprendem a entender tudo e aprender também com os erros dos pais. Eles podem decidir não ser como seus pais, né? Seja qual for a situação que a criança passa na vida. Quando ele cresce, ele pode aprender com o próprio Deus, ele pode aprender com a palavra, a como ser um bom pai, uma boa mãe, né? Ele pode aprender e pode não fazer como seus pais, aprender com o erro, né? Então isso é importante. Claro, alguns vão eu, repetir os erros dos pais, alguns vão fazer diferente. Cabe a decisão de cada um também, né? eu quero deixar aqui
cumprimentar o pessoal que está chegando, né? Chegou uma galera bacana, Em Busca da Verdade, Herbert Alves, Alessandro Guedes, Em Busca da Verdade, a Rose Ribeiro, tá? Inclusive a gente vai ter a segunda parte da live para ela concluir, porque acabou a bateria dela, né? Elaine Borges, Jardel, César, satisfação, César, seja bem-vindo, né? Pessoal, espero que vocês gostem, tem muita informação bacana hoje para a gente tratar, para a gente falar, certo? Importantes, né? E é bom que vocês passem a ter uma visão, não só dentro da palavra, mas também do que acontece, vamos colocar nos bastidores aí, né, dessa máfia que existe por fora. E por que isso? O canal, né, o Gustavo do canal Dentro do Lado de Fora pediu para que eu abordasse essa questão aqui pelo fato de eu ser adotivo. Akira é um nome japonês, minha mãe é japonesa. Né, eu até estava pensando em colocar foto da minha família, mas por uma questão de exposição, eu não vou pôr, porque só eu sou terraplanista na família, né, e não quero que ninguém, de repente, mas depois eles fiquem falando alguma coisa do tipo. Tá? Mas, né, quem está no meu ciclo aí, nos meus grupos, recebe e vê. E o que acontece? Olha que engraçado, né? Vou dizer para vocês, que família linda que o Akira me fez ver hoje. Meu Deus do céu, parabéns, que família linda. E a história é mais engraçada, né? Porque, assim, isso, para você ver, eu lembro que eu contei para a Rosi Ribeiro, inclusive, lá atrás, na época da Fletcom, quando eu era ateu ainda, que começou, né? Eu cheguei, né, e falei, ela falou assim, ela perguntou, né, eu sempre atacando a Bíblia nessa parte de alguns assuntos, ela virou e falou assim, nossa, e a gente debatia, ela falou, por que você chama Akira? Eu falei, porque eu sou adotivo. Ela falou assim, mas por que você foi adotado? Foi por acaso? E eu quis justificar. Aí eu apanhei sozinho, né? Na hora que eu contei para ela, eu apanhei sozinho, porque eu peguei e falei, né, eu falei assim, olha, eu contei a história de que meus pais não podiam ter filho, eles eram muito bem financeiramente, foram 2 médicos, minha mãe tinha dificuldade, meu pai também, não podia, o médico já tinha falado que não teria filhos, e eles faziam uma assistência através de uma igreja, que eles cuidavam de crianças no orfanato, então eles já me conheciam, já conheciam minha irmã, só que eles queriam adotar um bebê. Sempre tem esse medo, né? Se na verdade, para quem adota, prefere a criança porque por sabe causa que vai mudar. da criação, né? Isso. Da educação, Já não vem com, né? não vem com vício, não vem com a formação, porque depois de uma determinada idade, a criança ela realmente já está formada ali em vários princípios, em vários conceitos. E aí o que acontece? Ligaram para a mamãe, era meia-noite, falaram, não, nasceu uma criança. Mamãe tinha deixado uma criança lá, não falaram sexo nem nada. Meu pai foi buscar. E era o meu irmão. Quando adotou, falaram, olha, ele tem mais 2 irmãos. Aí, que sou eu e a minha irmã. E aí o que aconteceu? Pegou, ele falou assim, não vou separar os irmãos, pegou os 3. Era para ser um, pegou 3. Bacana. Cuidou dos 3. 5 anos depois, Você tinha quantos anos? Eu tinha 1 ano e 10 meses. Meu irmão tinha 12 horas, tinha acabado de nascer. E a minha irmã tinha 4 anos. Ai, que lindo, gente. Para você ter ideia. E 1 mês depois ela engravidou. 5 anos. 5 anos depois. 5 anos depois ela engravidou. Gente! Ela engravidou. E, então, imagina, né? Aí ela engravidou. E, para vocês terem uma ideia, vou até entrar no mérito depois de como é a questão do orfanato, porque minha irmã mesmo, para vocês terem uma ideia, tinha o hábito de dormir embaixo da cama, porque as crianças eram maltratadas. A minha irmã não sabia mastigar quando ela foi pega. Você tem uma ideia. Nossa. Ela não sabia comer, ela ficava com a comida na boca, né? Então, assim, não é tudo tão maravilhoso. Por que eu estou tocando isso? Porque a Luana falou que estava fazendo a pesquisa e mostra sempre vídeos das crianças muito bem tratadas, muito bem cuidadas, né? E o resultado disso surge depois. E olha que e depois, 5 anos depois de novo, depois ela tinha separado, tá? Minha mãe teve outro relacionamento. 5 anos depois, ela engravidou de novo, né? Mas antes de ter o segundo filho, a gente tinha adotado mais um, então somos em 6. Ela tem 2, 4 são adotivos. O mais impressionante disso é que tem de todas as formas, né? Tem alto, baixo, gordo, magro, preto, azul, japonês, tem de tudo. E assim, não tem diferença pra gente. Entre nós não tem diferença, né? E quando eu contei isso pra Rosia, ela falou assim, tá, e você vira e conta isso aí pra mim e fala pra mim que Deus não existe. É sério.
Tipo assim, eu falei, não, eu tenho que arrumar alguma resposta para ela. Fica uma semana sem se falar, até eu voltar a discutir com você de novo, acredita? Gente, eu li aqui para você hoje. Olha, eu não. Nossa, foi de Deus mesmo. Esse versículo aqui é para você, então. Salmo Então, 68, 6. e foi engraçado, porque eu peguei e falei assim para ela, não, e eu fiquei com isso na cabeça. Isso é uma das coisas que começou a martelar muito na minha cabeça, minha condição de adoção. Né? Apesar de eu estar muito distante dos meus irmãos, a gente se fala muito, né? Eu fiquei bem um tempo afastado do meu pai, mas a gente voltou a se falar muito, bem, ainda mais por causa dos meus filhos também, né? Então, assim, mas minha família, nesse sentido, sempre foi muito unida, assim, de Você se tem juntar para contato bagunçar. ainda com o seu pai, né? Então. Tenho, a gente estava se falando ontem, inclusive, e assim, mesmo sem eu ter ficado um tempo sem falar com meu pai, eu sempre apresentei nas minhas aulas de arte marcial, sempre, todos os princípios da minha aula de luta vêm com as coisas que eu aprendi do meu pai. Então, concepção de hierarquia, para vocês verem, por que eu estou falando isso? Não tenho vergonha, vou até abrir para vocês. Não foi por isso que eu deixei de falar com meu pai, né? Porque meu pai, depois de muitos anos, ele assumiu a homossexualidade. E deu para saber por que o relacionamento dele e a minha mãe não deu certo, né? E aí que aconteceu? Só que olha só, aí é que eu quero chegar no ponto da onde a adoção pode ser boa ou pode ser ruim. Meu pai, independente da escolha que ele tinha feito, levava a gente na igreja, fez a gente ter princípios familiares, jamais fez a gente passar por vergonha de, sei lá, em qualquer situação que pudesse ser considerado vergonhoso para a gente naquele momento, e nunca desrespeitou os filhos em função disso. Ou seja, ele cuidou bem de vocês, né? Muito, demais. Entende? Ele viajava muito, ele sempre viajou muito, mas assim, sempre foi muito presente na hora de ensinar. Ele em casa fazia a gente ter, para vocês terem uma ideia, um bilhetinho do lado do espelho, cada um com as suas tarefas do dia, né? Então, assim, e aqui em casa, com meus filhos é assim. Quando eles chegam em casa, que eles vêm ficar comigo, é totalmente diferente. Porque eles ficam com a mãe, é só celular, porque é muito fácil, deixa lá com o celular. Chega em casa, quero pegar o celular. Eu falo assim, primeiro, o mais velho já chega, pai, já arrumei a cama, já dobrei as coisas, guardei isso, posso. E tem horário, tem regra, sempre teve. Eita. Entende? Então, teve princípios, né? E olha só que engraçado. Eu talvez até tive esse conflito pessoal de não acreditar na questão da igreja por conta disso, comparar. Só que assim, não foi por isso, né? E por quê? Porque na separação do meu pai e da minha mãe, o conflito deles afetou os filhos, entende? Que é o que aconteceu que a pessoa perguntou, né? E aí o que acontece? Mas depois, quando você cresce e você tem a sua família, que você tem os seus problemas de relacionamento, você começa a entender que seus pais são pessoas, que eles têm defeitos, têm falhas, e eles erram. A gente cria aquela concepção de que nossos pais são nossos heróis, sem erros, perfeitos e absolutos. Mas não são, entende? Eles caem em tentação, eles têm erros, mas para vocês verem, só quando meu pai estava com mais de 50 anos que ele foi falar, olha, minha vida vai ser assim, a partir de agora, entende? Ninguém, e assim, até hoje, falo com meu pai e com minha mãe, é senhor e senhora, independente. E eles respeitam a minha posição. Minha mãe já era evangélica, né? Aliás, depois da separação ela virou evangélica. E eu adorava ler a Bíblia para tentar refutar, né? Minha mãe não estudava a Bíblia, né? Ela ouvia um trecho, então eu adorava falar para ela onde estava o erro. Quando eu apareci falando, mãe, eu estava errado, né? Eu falei assim, Deus existe, o Criador existe, o nome dele é Ruxa Hamashi. Ela ficou assim, como é que é? Eu falei, e aí a Terra é plana. Não, você endoidou. Você sai do ateísmo, chega aqui, dá um nome para Jesus e fala que a Terra é plana. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu na sua vida. Demais. Então, aconteceu. Então, assim, a pessoa fala assim, muita gente fala assim, você vai contar isso? Gente, primeiro, faz parte da minha história e da minha formação, da minha vida. Isso não me afetou como pessoa, muito pelo contrário.
criei diversos, com certeza, assim, pensamentos, né, por isso que eu falo, chegou um momento, com a Terra plana, que eu falei, pera um pouquinho, preciso entender o que eu sou no mundo. E para entender, eu percebi que não dava para entender só tentando usar a ciência ou tentando refutar, muito pelo contrário. E aí, quando você começa a estudar, você começa a ter muitas outras respostas. Você vira fanático? Não é que você vira fanático. É que você encontra as respostas. É simples, É. entende? Né? Mas eu não ligo se me chamam de fanática, não. Meu, hoje, Porque sinceramente, fanático é você ter completamente convicto daquilo que você crê. Então, filho, né? fato, É. perfeito. Eu trouxe aqui para a gente debater o assunto, pessoal, para vocês entenderem. Olha só que bacana. Eu vou compartilhar aqui. O Herbert colocou aqui, foi abduzido. Abduzida. Foi abduzido. Não, mas a história teve um pouco mais longa, teve até briga na justiça depois. É da hora a história. Meu Foi da Deus. hora. Não, mas por quê? O pessoal não ficar curioso. Porque depois de um tempo, a pessoa, no caso a genitora, a mãe que fez, veio atrás. Só que ela entrou com a ação querendo somente um filho de volta. O Ó, mais novo. Ela falou, os grandes, ela falou que não queria, não servia mais. Ela queria o pequeno para que poder pedir isso? dinheiro. Então, tipo assim, se ela não tivesse falado isso, se ela na época tivesse falado, ó, sei lá, tive, como chama É, aquele, depressão pós-parto, tiro no pé, né? entende? Tipo assim, foi mal orientada nessa parte, infelizmente também, ou felizmente, não sei. É que nem eu falo, eu sou grato pela oportunidade que eu tive. Quero Essa, retribuir muito, mas pelas razões certas, e não por algumas razões que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, tá aparecendo a imagem para vocês? sim, para Bacana. mim tá. Então, então vamos lá. Aí, Luana, você pode não só dar sua opinião sobre isso, como também as outras questões, né? Eu fiz algumas perguntas em particular aí para a Luana antes sobre a adoção, justamente porque eu queria entender, até fiz umas perguntas que podem parecer meio absurdas, tá? Mas eu não domino que nem ela, e eu queria saber se poderia ser interpretado dessa forma. E vou até aproveitar para passar a palavra para ela, já refazer essa pergunta para ela passar o que ela passou para mim. Né? Eu perguntei duas coisas. Se Moisés, ele foi, porque ele na história ele foi abandonado, se eu não me engano, né? E uma família de faraós é que cuida. E foi essa pergunta que eu fiz. E eu perguntei também que quando Deus vem para a Terra, ele vem como Jesus, certo? Ele vem como filho de Maria, que era esposa de José. E eu falei assim, então nesse caso, José é o pai adotivo? Né? Então eu já estou refazendo essa pergunta para ela poder passar para vocês umas coisas bacanas que ela me passou, por favor, tá? Luana. Então, a história de Moisés é bem legal porque a Joquebede, a mãe de Moisés, ela toma uma atitude assim bem ousada, né? Porque no rio ela teve que esconder ele porque estavam matando os bebês, né? Ela teve que esconder ele por 3 meses e depois ela tomou coragem, fez o cestinho, colocou ele e botou no rio porque ela sabia que a princesa tomava banho no rio sempre. E olha que interessante. Moisés era muito bonito, diz que ele era muito bonito. Então, quando a princesa achou o Moisés, até que o nome dele significa tirado das águas. Ela chamou ele de Moisés por isso, porque ela achou ele no rio. E ela falou: Isso aqui é um filho dos hebreus. Então, vamos fazer uma coisa? Porque a irmãzinha dele estava ali, escondidinha, vigiando se o que ia acontecer. A Miriam. Quando ela viu que a princesa pegou ele, a menina veio perto dela e falou assim: a filha de Faraó, né? A Miriam veio e falou assim: Olha, você quer que eu vou procurar uma ama para ele? Para você? Ah, sim, claro. E aí trouxe quem? A própria mãe de Moisés.
Então, a mãe de Moisés, ela veio, ela não ficou nem um dia longe dele, né? Ela foi cuidar dele e amamentar o seu filho. E olha que legal, ele cresceu como um príncipe ali no Egito, aprendeu de. Imagina a literatura que ele tinha acesso, né? Imagina no palácio do faraó. Então, a educação que ele teve, o conhecimento que ele adquiriu naquele tempo, na vida dele, né? E teve o privilégio de crescer com a mãe dele que cuidava dele. Então, essa foi a coisa legal. Então, quando Moisés cresceu, depois e teve o chamado de Deus, porque ele sempre soube de onde ele era, né, a origem dele. Então, quando Deus o chamou, ele veio contra Faraó a favor do povo dele, né? Bom, com relação a Jesus. Jesus, ele, alguns dizem, Jesus não é filho de José, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, então José não é pai de Jesus, né? Mas, gente, Jesus, ele é filho aqui pela lei, vamos dizer assim, oficialmente, ele era filho de José. Tanto que na genealogia ele vai estar ali também, né? Quando você vê a genealogia, pai gerou, mesmo que estivesse gerado pelo Espírito Santo, mas é filho de José, né? Aí por isso que, ele é adotado, poderia ser, né? Chamado assim, mas ele é filho de José e pronto. Não existe essa coisa. Na Bíblia, a gente vê alguns exemplos de filhos, por exemplo, a esposa de Abraão, Sara, ela era sobrinha de Abraão, ela era filha de Arã. Só que Arã morreu, e eu até contei essa história no canal há 2 semanas atrás, acho que 2 semanas atrás eu botei o vídeo, que eu leio a história ali de Abraão, que quebra as estátuas, as imagens que o pai fazia, os deuses do pai dele, né? A Sara era filha de Arã, ou seja, do irmão de Abraão. O irmão de Abraão morreu. E Sara, então, se torna oficialmente filha do pai dele, ou seja, do seu avô, entendeu? De Tera, que é pai de Abraão. Quando Abraão vai para o Egito e ele fala, ela é minha irmã, ele não conta uma mentira. Alguns falam, ele conta uma mentira. Não, ele não contou uma mentira. Ela era realmente considerada sua irmã, né? Ela era sua irmã oficialmente. Até porque não existia muita diferença entre irmão e primo, né? Ou sobrinho, tudo é irmão, né? Basicamente, se você disser que é irmão. Mas ela é considerada filha de Tera. Então ele não conta uma mentira, ele só omite que ela era esposa dele, né? No caso. Mas, para a gente entender, que às vezes a gente vê na genealogia, por exemplo, a mulher casa com o marido, eles não têm filhos, esse marido morre, ela tem que casar com algum irmão dele que queira casar com ela e dar descendência ao irmão que morreu. Então, os filhos que ela terá com o irmão do falecido vai ter o nome do falecido. Então, às vezes, a gente vai ver na genealogia algumas. Isso aqui é incoerência, porque esse aqui não era filho do fulano porque morreu. Justamente, mas é filho do fulano porque ele morreu e ela casou com o irmão, então os filhos terão o nome do falecido. Ela vai dar descendência para aquele que morreu, né? Então, assim, tem algumas regras no Antigo Testamento que não é igual hoje, né? Por exemplo, também Abraão e a escrava Agar, ele tem um filho com ela.
seria basicamente um filho de barriga de aluguel, né? Mas, mas era filho. Mas Deus diz que o herdeiro principal, primogênito, considerado primogênito, era o filho da Sara. Então, você vê que tem também essa questão, né? Bom, basicamente é isso. O filho adotivo, ele é filho legítimo e ponto final. Não tinha diferença com relação à herança. E não, é filho, né? Isso eu achei importante. Achei bem importante porque e é engraçado, né? Você pega o meu registro, hoje tem muita dificuldade isso, mas no meu registro, por exemplo, é engraçado que eu sou branco, né, e japonês. Tudo a ver. Branco e Sim. japonês. Não, e pior que tá no documento, entende? Oh. Eu lembro quando eu fui parado pela polícia. Não. O policial pegou o documento e ele falou assim, negão, esse documento aqui você vai passar onde? Ele falou, você é pra cima de mim? Ele falou, pô, japonês. Ele falou, você tá forçando a amizade. Eu falei, não, mas minha mãe é japonesa, cara. Eu falei, sério? Eu sou adotivo. Quando ele foi na porta de casa, ele pediu desculpa que ele não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, mas por quê? Ele estava errado em exercer? Não, infelizmente, é o que eu falo. A forma como as informações chegam pra gente é muito diferente, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês também, né? Então, deixa eu voltar aqui, compartilhar a tela, e eu vou ler algumas coisas para vocês, e eu vou pedir a opinião da Luana também sobre essas questões, tá? Bom, vamos lá. Estava pegando aqui algumas informações para vocês terem a conclusão de se é bom, se não é, e na mente de vocês, pelo menos na minha concepção, se investissem mais na base sólida familiar, teria-se muito menos problemas, né? Só que, assim, felizmente dá dinheiro, né? Então, essa é a parte que para eles não compensa. Quanto maior a desestrutura, maior é o orçamento, tá? Então, olha só. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seus protocolos, certo? Ou seja, peguei direto da página, tá? Para vocês terem informação, né? Adotada pela Assembleia Geral da ONU de 15 de novembro do ano 2000, resolução 55/25. Ela entrou em vigor em 2023, tá? Dentre vários critérios, eu vou ler só os pontos sempre mais importantes para a gente poder falar, tá? Mas dentre os protocolos principais está prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, tá? O protocolo para prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, foi adotado pela resolução. Entrou em vigor na mesma data, é o primeiro instrumento global juridicamente vinculado com uma definição acordada sobre o tráfico de pessoas. Primeiro que isso eu já acho um ponto, né? Assim, a família, elas têm valores diferentes de acordo com a sua estrutura social. Já começa daí, né? Na China é uma visão, no Japão é outra visão, no Brasil é outra visão. E quando se trata de cosmologia religiosa, muda-se radicalmente, né? As visões, mas independente de como se trata de religião, pelo menos, uma coisa que elas têm como uma coisa sólida é a base tradicional, pelo menos, né? Na sua maioria, pelo menos, tá? Mas aqui eles colocaram algo generalizado. A intenção por trás dessa definição é facilitar a convergência nas abordagens nacionais no que diz respeito ao estabelecimento das infrações penais domésticas que apoiariam uma cooperação internacional eficiente na investigação, julgamento de casos de tráfico de pessoas. O objetivo adicional do protocolo é proteger, assistir as vítimas dessas questões e de pessoas com pelo menos respeito aos seus direitos humanos, né? Para dizer que se caso a pessoa for descobrirem que ela é resultado de um tráfico, ela vai ter alguns tratamentos que tem que ser seguido de acordo com a ONU, tá bom? Bora lá. Eu peguei uma informação, né? Olha só, uma menina, ela foi levada para Israel em 1980.
ela foi vítima da máfia dos bebês que ocorria no Brasil, tá? Ela conhece hoje os irmãos dela brasileiros, né? A quadrilha procurava familiares pobres e convencia as mães a doar os filhos, dizendo que eles teriam um futuro melhor. Foi o que aconteceu com a Mag, que chegou em Israel com menos de um mês de vida, certo? A maioria foi para Israel. O esquema era concentrado no Brasil. As crianças saíram de Santa Catarina, do Paraná. A quadrilha procurava familiares pobres, convencia a mãe, certo? Foi o que aconteceu com ela. Ela foi criada por pais adotivos em Israel e descobriu que foi vítima de um esquema internacional de tráfico de crianças, em 1980. O caso ajudou a justiça a aperfeiçoar o sistema e proibir que crianças fossem adotadas sem supervisão legal, né? Aí que começa a gerar um problema, né? Por quê? Essa criança chamada Meg, ela cresceu em Israel, ela não conhece outra realidade. Ela foi conhecer depois de adulta, que ela soube da situação. Mas até então, ela foi criada por uma família, ela criou laços, né, psicológicos, afetivos com essas pessoas. Que nem eu falei para você, eu venho de uma família onde todo mundo é diferente. Entende? E para a gente não tem diferença. Esse que é o problema. Só que a mãe que me fez, ela é uma pessoa diferente para mim. Ela se torna uma pessoa estranha para mim. O que nesse caso não deveria. Né? Ou seja, a família dela são estranhos para ela. E bem ou mal, a família dela, como que ela vai ver como criminosos? Pessoas que ela aprendeu a amar, respeitar, seguir os valores e tradições. Como que ela vai olhar para a mãe dela que até então afirma que não sabia disso, ou afirma que não sabia que participou desse processo, entende? Se a família sabia, são criminosos. Como que ela vai ver a família dela como criminosos? Se a família não sabia, tudo bem, foram tão enganados quanto a criança, que não teve sua oportunidade de escolha, né? Eu levantei, tá, aqui no Instituto Brasileiro de Direito da Família, algumas informações, né? E dentre elas, vocês vão entender que um estudo levantou que mais de 45 mil crianças são adotadas por outros países todos os anos. Isso ficou muito famoso, essa pesquisa, ela tem um certo atraso, porque foi no período que a Angelina Jolie adotou uma criança no exterior, né? Eles usam até como referência celebridades fazerem isso. Elas não adotam no país dela, justamente para não sofrer, de repente, extorsão, não sofrer diversas outras ações que elas podem ocorrer, já que a pessoa do país pega de fora. E aí já muda, porque a nacionalidade da criança passa a ser outra, e diversas outras regras. Então, esse casal de modelo, na época do Brad Pitt e Angelina Jolie, eles adotaram o bebê no Camboja, né? Na Etiópia. Aí também aí é que começam outros problemas também, tá? Porque existe toda aquela narrativa hoje do diferente, né? Das atitudes anormais passarem sutilmente a serem normais, tá? Aí o que acontece? Uma dessas crianças, inclusive a filha que ela teve, hoje faz muitas matérias se definindo como não tendo gênero. E todo mundo, aí que tá, uma grande maioria torceu pela adoção, se sensibilizou pela adoção. Olha a oportunidade que essas crianças estão tendo. Só que hoje elas estão sendo comercializadas a nível de formação social. Quando eu digo ao comércio, que elas são... Isso. Para que as pessoas tenham compaixão pelas escolhas da criança, né? Olha a oportunidade que elas tiveram de uma família como essa adotar. Aí isso é bom ou é ruim? Por onde a gente olha isso? Uma criança saiu lá do Camboja, vocês têm ideia como que é o Camboja? Pô, que maravilha! A outra saiu da África, se eu não me engano. Normalmente esses casais que vão adotar criança longe não tem nem o gênero com o que nasceu, né? Já é trocado também, né? Você entende? Você sabe, né? Aí se eu viro aqui e falo, pelo amor de Deus, a criança está escolhendo agora, trouxeram a criança para isso? Sim, trouxeram. Está sendo usada para essa finalidade. Está sendo usado.
É o filho da Angelina Jolie e do Brad Pitt, porra. Ó, que família exemplo. Entende? Misericórdia. Vão ter do bom e do melhor. Se eu e a Luana não concordar com isso, nós somos pessoas más. Você não quer que a criança seja feliz, Luana? É isso que você está dizendo? Percebe como Pois eles é. usam? Né? Ele É isso que seria eles feliz. fazem. Ele seria feliz longe dessa realidade. Entende? Por quê? Por mais, Porque ninguém por foi lá mais e que ele falou, tivesse no meio da pobreza. ao invés de vamos melhorar a estrutura familiar no Camboja, porque só o dinheiro que esse casal tem, quantas famílias eles não estruturavam lá? É, Não. podia adotar a distância. Fazia melhor, né? Ó, Quantas? Né? Mas não. Mas aí pura você vaidade. não põe. Exato. Vaidade, você não põe selo, né? E olha só, gente, essa matéria, publicada no Validador de Fatos do G1, então a gente questiona algumas coisas, tá? Ela mostra que o estudo realizado recente na Inglaterra, segundo o G1, teve um acesso exclusivo, né? São mais de 45 mil crianças adotadas por pais estrangeiros todo ano. A ideia da exportação, mercado, nunca casaram muito bem com a de adoção, mas o estudo mostra que entre advogados, formulários de taxas especiais, uma adoção de uma criança chinesa, por exemplo, não custa menos que 25 mil reais. E pode passar Ó, o dobro do valor, dependendo da criança. O negócio da adoção internacional movimenta 1,1 bilhão de dólares por ano. Aí eu pergunto de novo, a adoção, ela é boa ou ela é ruim? E para quem? Né? nossa. É 1 bilhão de dólares. Por que eu vou querer as famílias bem? Por que eu vou querer as pessoas... elas têm que ser empoderadas. Pô, aborto é comércio, é carnaval, entende? Não quer abortar? Beleza, então entrega para alguém adotar. Vem Vai cá, ganhar 25 dinheiro. mil daqui. É. Aí você tem exércitos e mais exércitos de crianças sendo formadas em alguns outros países de turbante, que crescem com a realidade, ou aquilo que eu acho que que não é falado, mas que eu acho que é o que realmente acontece, elas viram a famosa, como chama? Adrenalina oxidada, né? Adrenocrome aí para muitos artistas, e precisa-se de muitas crianças para se fazer um produto. E aí você começa a entender por que não descobre onde vai parar tantas crianças e por que o índice de criança desaparecida é gigantesco no mundo todo. Né? Porque qual é a lógica dos países que têm crianças abandonadas, pegar crianças abandonadas de outro lugar? É muito ilógico isso. É. Né? Aqui, espera só um Ou pouquinho, aqui é acho sem que... falar na barriga de aluguel, né? Isso aí se dava uma outra live. Nossa, verdade, ó. Eu até tinha esquecido disso daí, ó. Verdade, ó. Vamos deixar, vale a pena se você concordar. Não, agora até para o seu marido não brigar e você, com todas as suas lives aí, porque senão você acaba ficando de castigo e não vai poder voltar no canal, a gente agenda aí para o mês que vem. Mas Sim, eu ia. sim. Mas ó, dá para fazer uma saga só com assuntos relacionados à família. Como É. tem a percepção saudável e como tem a deturpação da ideia para se favorecer mercados. Eu acho que aqui eu ia repetir. Ah, não, aqui, ó. Nos dados consolidados na pesquisa, né, desde os anos 80, a China figura como o berço preferido para adoção. A gente já sabe por quê, né? De lá saem mais de 13 mil crianças por ano, 96% meninas. Em segundo lugar, vem a Rússia, com pouco mais de 9 mil adoções internacionais por ano. A Colômbia lidera entre os países permitindo a adoção de quase 2 mil crianças por ano. Agora, sabe o que é o pior que eu li nessa matéria? Olha isso daqui que eles vão falar aqui, ó. Quer ver, ó?
o destino preferido, que recebe quase metade das crianças enviadas de outros países, é para os Estados Unidos. Um país que tem, aí a gente fala dos artistas que estão jovens por muitos anos, né? Aí você tem lá um país com mais de 300 milhões de habitantes, que tem uma meta para em menos de 5 anos a 10 anos, ter a sua população reduzida para menos de 150 milhões. Isso a Siri responde, tá? Quem pergunta, a Siri responde, tá? Aí eu pergunto para vocês, por que eles vão absorver mais da metade de todas as crianças traficadas no mundo? Alguém consegue arrumar uma lógica para isso? Ou seja, claro que ele estimula o aborto, né, para aqueles que são bebês nascidos em famílias normais, ou pelo menos que pessoas jovens, mas eles estimulam o aborto de uma forma absurda, pior do que a gente vê em outros países. Nos Estados Unidos é uma coisa terrível mesmo, porque até o 9º mês uma pessoa pode deixar nascer e deixar ele ali morrendo sozinho, uma coisa absurda mesmo. Mas eles importam bebês como se fosse são fantoches para o sistema, para serem artistas, né, para serem marionetes do sistema. Meu Deus. Olha, quer ver? Deixa eu só ver aqui, que eu acabei fugindo. O Brasil aparecia na pesquisa como um dos primeiros colocados em origem de crianças adotadas por estrangeiros. Desculpa. Saía muita criança do Brasil para ser adotada por estrangeiros. Da década de 80 a 90. Com cerca de 750 casos por ano. Vamos entender que isso é o que eles têm acesso. E vamos pensar no que não se tem acesso. Né? Entretanto, o número caiu, tá? Para o menor da história, quase 400. Eles acham que, nossa, que evolução. Né? Em 2005. Dados mais recentes, consolidados pela Selma, o número de crianças brasileiras adotadas por estrangeiro beira 460 crianças anos aí. Os dados foram fornecidos com exclusividades ao G1, tá? Isso pelo que ela dificultou muito, né? A burocracia aumentou demais para adoção no Brasil, né? E até para quem quer adotar, ou ir para as crianças também, para ser adotadas também, fica sendo uma coisa muito ruim também, né, para o lado de lá, para aqueles que são casais que querem realmente adotar uma criança, né, e tem a dificuldade, não, essa criança não pode ser adotada porque tem que ver se a mãe vai deixar, se a avó, se o tio, se a tia, e a criança fica ali de molho a vida toda, e é muito ruim isso também. Eu tenho aqui um processo, eu vou mostrar para vocês, pelo menos vai ficar registrado na tela para que vocês possam ler depois. Mas, em média, ele demora em torno de 6 meses a 1 ano o processo de adoção. Isso, assim, se for muito rápido, mas eles falam que não tem custo. Mas vocês têm uma matéria mostrando que um custo de uma criança é quase 25 mil. Tá? Mas no Brasil não tem custo. Informações oficiais. Tá? Dari Camila, quebrando o globo, satisfação. Sei que você vai estar na live aí com Nobre Reino, logo mais, né? Cumprimentar aqui a Adriana. Nobre Reino está na área aqui também. Ó, mandando um abraço para a irmã Luana. Desculpa, pessoal, só não coloquei a tela, porque eu tenho que mudar de tela aqui para colocar, para aparecer o que vocês estão colocando. Quem mais aqui? Camila também mandando um abraço para você, Luana. Camilinha, abraço, Camila. Gente, eu nem estava olhando o chat. Não, então, eu também estava tão empolgado aqui no texto, até peço desculpa, pessoal, tá? E mais uma vez que a gente vai chegando... Vai pra frente, porque, né, para não fugir muito, vai. Sim. Deixa o like, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui no texto. E aí o que acontece? Nessa matéria, eles veem que não é negativo o processo, porque eles falam que muitas crianças recebem oportunidades fora.
Aí eu falo, é sério que todas essas crianças estão recebendo oportunidade? Por que existe um campo de concentração de crianças estrangeiras nos Estados Unidos que são separadas dos seus pais quando eles tentam entrar no país? Claro que aqui também destaca alguns outros países que recebem crianças, tá? Isso também envolve Itália, Canadá, Espanha, França, muitos outros países, tá? Agora, olha que engraçado. Oi? Aqui tem muita criança que vem de alguns países da África ou da Índia, Brasil também, mas mais da África. Tem muita criança que vem adotada. Os italianos gostam de adotar criança da África. Tem essa coisa, né? E, nossa, eu não sei, mas com certeza eu tenho amigos que já tentaram, daqui da Itália, adotar a criança. E tem um custo muito alto. E já é dito assim claramente, ó, custa tanto. Terrível. Além do custo de que você vai ter que ir lá no país, você vai ter que ir lá passar um tempo lá para poder adaptar, 30 dias. Para trazer a criança, claro, né? Mas isso quando é uma família normal, não quando é um comércio. Uma elite, né? Disse tudo. Olha só. E tem pessoas grandes por trás disso, né? Tem vereadoras aí que foi acusada, até pelo Cabrini, se não me engano, aqui a matéria mostra que ele foi chamado para depor na CPI sobre o processo de negociação, até a sugestão da Luana, né? A gente teve estruturas religiosas aí por detrás de supostos tráfico de crianças articulado por grandes instituições religiosas, né? Estamos indo ajudar. Nossa ação é levar o bem, né? E só que enquanto rola muito dinheiro, ninguém vê, né? Aqui, pessoal, tem o Sistema Nacional de Adoção no Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Peguei do Conselho Nacional de Justiça as informações, certo? Dos procedimentos para adotar uma criança. Você tem diversos, certo? Quando você procura lá a vara da infância e da família, tem os procedimentos, tem análise de documento, avaliação de equipe intraprofissional. Aí eu estou colocando aqui para vocês depois lerem ou terem acesso ao lugar, tá? A página, né? Participação em programas de preparação para adoção, você não vai lá e pega, deixa igual bala, né? Ou, sei lá, vai no supermercado e tira da prateleira, né? Bem por aí, né? Análise de requerimentos da autoridade judiciária, o prazo para habilitação da adoção passa de mais de 120 dias, ingresso no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Tudo isso são os passo a passo. Buscar uma família para a criança, o momento de construir novas relações, que tem um período, que a Ana falou, eles têm que ficar, se for adotar de fora aqui no país, tá? Tem regras também, e uma delas a pessoa tem que passar 30 dias aqui com a criança antes de ser confirmada a saída, tá? E o prazo máximo para a conclusão, então, será de 120 dias, prorrogáveis uma vez por igual período, mediante a decisão fundamental da autoridade. Se eles acharem que ainda não foi bom o suficiente, né, talvez seja prorrogado esse período, tá? Eu peguei algumas notícias internacionais, né, mostrando como alguns países são incapazes de lidar com a máfia de adoção de crianças, entende? Então, assim, antes de entrar nessa parte, um ponto, Luana, que eu queria abrir para você. Hoje, é aí que eu falo, né, é bom ou é ruim? Por exemplo, que nem eu falei, meu pai, ele assumiu a homossexualidade dele. Na época, mas olha que engraçado também, minha mãe queria ter filho. Sendo conveniente ou não, as empresas no passado, os grandes cargos, você só chegava lá se você primeiro fosse casado e de preferência tivesse filhos. Porque se você é casado, você tem por quem trabalhar, levar o seu trabalho a sério, porque você sustenta uma família. Hoje não, hoje isso se torna um problema. Se você tem que dar atenção para a família, você não pode ser produtivo para mim, eu não tenho como te mandar para onde eu quero, né? E aí o que acontece? Então, ele seguiu, de certa forma, toda essa cartilha, mas deu base, sustentou,
cuidou, passou valores, bacana. Investiu na educação, investiu no inglês, tive ótimas escolas particulares, o que eu falo, não posso reclamar, de verdade. Só que hoje a gente tem uma narrativa diferente dessa condição. Eles querem matar os Dia das Mães, por exemplo, na escola, porque algumas mães, pais se ofendem. Eles querem matar o Dia dos Pais, porque alguns pais, mães se ofendem, ou porque os pais, que não se julga como pai, que quer ser pai, sei lá, sabe? Fica até complicado de falar. E aí, de novo, isso é bom ou é ruim? A criança vai receber um lar. Qual a estrutura desse lar? Eu, bem ou mal, tive uma visão do homem, da mulher, do necessário casamento, da religião. Eu fui fazer o catequese, que chama catecismo. Ou seja, você teve uma base, né? Agora, hoje, essas famílias, elas têm que fugir desse dogma. A família tradicional é ruim, dogmas religiosos são ruins, né? Valores religiosos são ruins. Você tem que viver a vida louca, escolher ser o que você quiser, a hora que você quiser, de preferência ser fluido nas suas escolhas, sem base familiar. Mas você pode adotar. Sabe o que eu percebo? É que, apesar de ter sempre uma análise psicológica, né, através do serviço social, psicólogo e tudo, para analisar se a família está apta para adotar aquela criança e para dar uma estrutura, né, para aquela criança e dar permissão para esse casal adotar. Mesmo assim eu vejo, é muito comum você ver casais que ficam ali tentando adotar e não conseguem, porque, né, talvez não tenham participado da máfia, mas outros que não têm a estrutura psicológica que a criança precisa, né, como casais homossexuais, e vão ter prioridade porque pagam, né? Só que a criança, o que a criança precisa é uma estrutura psicológica, independente de quanto, se a criança vai ter um quartinho bonito, vai ter muito brinquedo, vai ter, né? Entende? Então, essa que é a questão. Eu vejo que, às vezes, é dado prioridade àquele que não deveria ter a prioridade. Não deveria ser a última opção, né? Última opção para dar em adoção uma criança. Quantos pais héteros não conseguem adotar e a gente está vendo aí um monte de casal homo adotando criança facinho. É muito absurdo isso. Porque a criança precisa de uma realmente de ser formada no seu psicológico, entender o que é um pai, o que é uma mãe. Independente do que as pessoas possam pensar e ficar dodói, mas isso é a verdade, a criança precisa entender o que é o papel do pai e o papel da mãe. Senão, essa criança vai crescer confusa e não sabe nem o que. E, obviamente, ela vai ser estimulada, mesmo que eles não queiram, ela vai ser estimulada a também a ter essa confusão, né? Essa crise de identidade, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Demais, demais. Ó, esse mesmo jornal internacional, eles têm diversos assuntos relacionados a isso. Eu não vou ler os assuntos, mas os títulos, para vocês entenderem muitas abordagens que envolvem essa mesma situação, né? Vítimas de golpes de adoção, isso foi na Macedônia. 1560, de 2.155 casos de abuso infantil foram registrados na casa, no passado, de pessoas que adotaram assim, fácil demais. Pressão para retornar às adoções internacionais de crianças, estão ocorrendo em alguns lugares que foram limitadas, né?
aqui. Relatório alternativo das organizações governamentais sobre situações de direitos das crianças, esse aqui é na Macedônia, tá? Grécia finaliza o registro eletrônico de crianças sob custódias do Estado, né? Romênia vai implementar um sistema nacional de TI para adoção de crianças, certo? Mais de 1.000 crianças consideradas velhas demais para terem chances de serem adotadas, que é o que a Luana falou, né? Chega aquela idade que ninguém mais quer. E aí? Além de ninguém querer, elas não têm base, elas vão ser criadas ou pelo Estado ou por pessoas que vão manter elas até uma determinada idade. Dali elas vão para outros abrigos ou outros lugares, ou elas buscam se envolver com as pessoas mais fáceis e mais próximas, para tentar viver um mínimo de senso de família ou de coletividade, porque ela cresceu só, né? A Rússia deve ter acesso consular a crianças adotadas por pais americanos, né? Eita, cortei errado a imagem aqui. Perdão, gente. Ninguém entra no serviço social querendo dividir famílias, né? Isso a gente vai tocar daqui a pouco. Autoridades admitem milhares de adoções ilegais, tá? A matéria também está mostrando. A condenação por abuso sexual infantil aumentou mais de 60% em 6 anos, 60% em 6 anos, tá? Essas são alguns dos problemas que surgem com essa levada de adoção irregular, tá? E aí o que acontece? Eu levantei aqui algumas informações do Brasil, tá? Essa parte aqui não vai demorar muito. O Brasil tem 30 mil crianças acolhidas. Olha isso, só 5 mil são aptas para adoção. Aí a gente faz o que com as outras 25? Né? E aí a pergunta, por que tanto tráfico de criança e por que tanta irregularidade nas adoções, com mais de 25 mil crianças querendo uma família? Certo? E olha só, tirei essa informação aqui da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, né? Como que funciona essas crianças que são perdidas, né? Pô, tem uma criança que está aqui, vai ser abandonada, o que faz com ela? Ela vai para uma casa de acolhimento, certo? Nesse mesmo site você tem lá as informações sobre assistência social. Elas estão sendo atualizadas desde 2019, por quê? Aí eu não vou abordar isso necessariamente, porque como teve um problema de 2019 para cá, né, que impactou toda a sociedade, muitas pessoas sumiram, ou tiveram registros aí errados, de acordo com seus óbitos, né, mas quando você clica aqui, ó, no desenvolvimento social, nesse link que está nessa página da secretaria, você vai receber lá um recado que não existe. Ou seja, se você tentar consultar a informação, a página não existe. Quem tiver dúvida, pega o site aí, ó, tenta colocar lá, tá? E olha só, para se adotar internacionalmente, na página nos Estados Unidos, tá? Nesse Travel State Gov aqui, Departamento dos Estados Unidos para Assuntos Consulares, existem umas regras para essa adoção. Dentre essas adoções internacionais, é obrigado que o país ele faça parte da Convenção de Adoção de Haia. Então, você não pode simplesmente chegar de qualquer país e ter uma criança do Brasil. Tá? Então, existe todo um critério, certo? Outro ponto é esse aqui. Os locais para onde vão essas crianças, o que eu estava pesquisando, eu fui me perguntar como que elas recebem dinheiro, né? Quem banca esses lugares, né? Porque não é que a gente tem a FEBEM, os menores infratores, só que tem as condições legais para as crianças, elas precisam ficar em lugares aprovadas e elas recebem recursos, né? Agora, é bom ou é ruim esses lugares? Nesse documento de orientações sobre os fundos dos direitos da criança e do adolescente, chamado de OCA, né? Que é o orçamento que o país direciona para a criança e adolescente ser gasto nessas condições, tá? Mas aí vem os gastos aleatórios que justifica qualquer ação para criança e adolescente. Um exemplo
é a gráfica que eu preciso pagar um valor superfaturado para passar esse comunicado. O dinheiro está sendo usado para isso, percebe? Agora, eu vou mostrar para vocês que do volume direcionado, tá, de arrecadação, são poucas as pessoas e os valores que eles estão recebendo. Esse documento tem um link, eu vou deixar na descrição do vídeo, ele tem 140 páginas, está aqui do lado esquerdo, aqui em cima, ó. É um PDF, um documento, tá, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 140 páginas, para vocês saberem em detalhes, tá, como funciona. E olha só, a estratégia para a sensibilização desses gestores, vou ler aqui para vocês, o balanço divulgado pela União sobre a adoção feita aos fundos de direito da criança e do adolescente, declara imposto de renda, a declaração que eles teve, foram repassados mais de 51 milhões de reais, tá? Para 1.212 fundos de crianças, perfeito? O que dá em torno de quase 43 mil reais para cada base, certo? Só que eles ainda arrecadaram mais um montante lá, que totalizava quase 68 milhões de reais. Entende? Para não ter criança passando fome, entre diversas outras ações. E aí fica aquelas ações genéricas. Nesse gráfico aqui, vocês verem, isso foi em 2018, tá, gente? Porque em 2019, como a gente teve essa fraudemia, muitos dados aí se perderam, sumiram. Né? Na verdade, sumiram não, estão sendo atualizados, tá? Para ser mais justo. E para vocês saberem, mas como que eu posso ter certeza? Como que eu consulto para onde foi esse valor? Vou deixar o link aqui. Existe toda uma mecânica gigantesca, tá? Que é para você apurar isso. Você pode fazer isso, qualquer um de nós pode fazer isso, tá? Vou deixar o PDF com as orientações também aqui, da Brinq, inclusive, tá nesse documento, certo? Um caderno aí que tem, ó, aqui em cima marcado, 158 páginas. De verdade, é tanta ação que você tem que fazer que, de verdade, eu duvido que alguém faça. Que alguém vai lá, pega isso e faz o passo a passo. Então, essa parte encerra aqui, pelo menos de documento, tá? Não que a gente vai falar. Por que eu mostrei tudo isso? Para mostrar como a burocracia é gigante, para você ir lá e falar, os recursos federais estão sendo usados de acordo pelo Estado, pelo meu município? Você pode conferir. Você tem 158 páginas lá para seguir, e eu estava tentando ler ela para ver as ações que você precisa, as formas de anotações, os detalhes, você não pode simplesmente ir lá e perguntar, cadê o dinheiro? Dá a nota fiscal para mim saber onde foi o dinheiro. Não pode. Porque tem os gastos diretos, os gastos indiretos, os gastos chamado... putz, eu devia ter pegado aqui a palavra, umas palavras bonitas para dizer que são aqueles gastos aleatórios. Porque um gasto com roupa para criança eu justifico. Só que eu preciso fazer propaganda na televisão. E aí, esse gasto como é que eu justifico? Eu preciso levar a criança no dentista. Bacana, o gasto com a saúde é um. Mas quais são os critérios de saúde? Eu preciso gastar com tomate. Tomate não dá para me fazer uma compra fixa no ano. É aleatório, porque o tomate estraga. Quanto tomate essas crianças vão comer? Você entende? E vai no mesmo balaio. E aí eu te pergunto, Luana, né, com base em tudo isso, de novo, a adoção, ela é boa ou ela é ruim, né? Eles criam sempre mercados, né? Em qualquer situação. Porque, assim, a adoção vai ser uma necessidade em alguns casos. Então, onde há uma necessidade, há algum mercado criado, né, para explorar a necessidade. Então, seja, por exemplo, a saúde, existe um mercado disso. Há uma necessidade e há um mercado criado em cima da necessidade das pessoas. Né? Então, obviamente, vai ter... Onde há um problema, vai ter algum mercado e alguém ganhando com isso, alguém explorando alguém. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, peraí.
Não, depois. Vou deixar para o final essa. Deixar para o final. Então anota para não esquecer, que eu sempre acabo esquecendo. Com Mas medo eu de queria te esquecer. perguntar também, se você concorda comigo nesse ponto que eu vou passar. Não seria muito mais saudável e lógico incentivar as famílias a terem recurso, condição financeira, educação, É estrutura, orientação psicológica, do que esse incentivo frenético de no destruir todos os imediatismo? valores. Exato. Como que Né? você vê isso? É como o mercado do aborto, né? Você destrói todos os valores, você incentiva tudo para que as pessoas não tenham nem informação, porque seria uma coisa até desnecessária, que não deveria acontecer, porque todo mundo sabe como evitar, né? Então, quer dizer, mas não, você destrói os valores em vários âmbitos da sociedade, né? Baile, né? A sexualidade já desde criança, desde muito novo e tal. Ou seja, você bombardeia o gado com tanta coisa para que aquele mercado consiga lucrar lá na frente. É a mesma coisa a Você, adoção, né? você falou sobre o aborto, mas eu fiz um vídeo mostrando que a Planet Parenthood ela fatura diretamente mais de 8 bilhões anuais, mais de Meu 8 Deus. bilhões de dólares. Quase como a NASA, E, né? ou seja, mandando as crianças para o espaço, literalmente, né? Meu Deus, Aí, misericórdia. aí é que entra. Será que sairia mais barato você incentivar as mulheres, os casais, aos contraceptivos e orientações de não ter filho? Que ainda assim seria ruim, porque até, até Informação. porque até porque a gente foi incentivado a vir multiplicar, né? Só que não, eles colocam que É, mais importante, que nem teve na Argentina recentemente, uma comemoração estrondosa, uma festa, tipo quase um carnaval para meu comemorar Deus. que ela pode abortar. Eu fico pensando, não é só você não ter Gente, filho? é só não Eu não fazer, né? entendo. Pra não deixar entrar. Tão difícil, meu Deus. Não é possível. É um negócio E sem é sentido nenhum. Sem nenhum. sentido. E aí e entra aquilo que a gente fala, né? O empoderamento. Não, não, eu tenho poder de escolha, meu corpo, minhas regras. Se eu quiser Eu fazer mato filho aí, quantos ó, filhos eu quiser, né? Como é que pode isso? Eu tenho direito de matar meu filho? Não tenho direito? Ah, imagina. Como é que pode, meu, gente? ao invés da pessoa falar assim, faz o seguinte, ó, só não tenha. Só que é o seguinte, se todo mundo for incentivado a não ter filho, eu vou perder 8 bilhões em um ano, eu vou querer perder 8 bilhões? Só a Planet Parenthood. Eu não estou nem contabilizando todas as outras estruturas ilegais que abastecem o mercado. E você vê que para destruir valores, você precisa de um exército. Você precisa de mídia, você precisa de filmes, séries, desenhos, novelas, você precisa incentivar adultério, você precisa incentivar divórcio, você precisa incentivar sexualidade precoce, você precisa incentivar uma Gênero, série de coisas. Assim, é um trabalho tão amplo, é, é impressionante. é Como você massificado falou, demais. deveria ser incentivado. Quanto mais você tem filhos, mais você é abençoado. Quanto mais você tem filhos, mais você conquista território. A gente estava até falando isso na terça-feira, né? Quem tem esses valores sabe disso. E tem muitos filhos e estão invadindo o mundo todo, conquistando. Né? E a gente está aqui bobolhando. Ai, não, não posso ter mais um filho, porque
o sistema me oprime tanto que eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não consigo pagar uma casa, que eu tenho uma dívida no banco, e se eu não conseguir pagar essa dívida no banco, eu estou frito. É um sistema tão maligno que faz com que a mulher precise trabalhar e não tem escolha, né? E aí ela não vai conseguir estar na mesma posição que aquela de véu está ali de boa, só tendo um filho atrás do outro, né? E cumprindo o propósito principal, que é conquistar. Você tocou num ponto, né, até de estrutura, um dos outros pontos que é atacado é a própria estrutura lógica da formação de trabalho hoje. Não sou contra, tá, gente, a mulher trabalhar, não é isso. Tá aqui a Luana com o canal dela extremamente gigante, mostrando a competência que ela tem, o conhecimento que ela tem, então não é isso que impede. Mas, na estrutura de organização hoje, para o mercado, se vende a necessidade de que a mulher pode sozinha, sem ajuda de ninguém, né, que ela é empoderada, que ela pode isso, pode aquilo. E outro ponto que eles fizeram é matar a estrutura de hierarquia familiar. Como? Igualando os ganhos de que um pai tinha com que uma criança jovem entra no mercado tem. Então, às vezes, você vai ter filhos ganhando mais que o pai. E ele é colocado num pé de igualdade social, mostrando que ele é igual. Então, ele não precisa ter o mesmo respeito pelo pai. Isso também tem a ver com o trabalho que foi feito para diminuir a figura do homem, né? Por muitos anos. Demais. Não só a questão do feminismo fazendo as mulheres se sentirem mais do que os homens, que são absurdos, mas também fazendo com que, como você falou, né, o filho ganhando mais que o pai. Você olha para os desenhos animados, o pai é sempre o bocó, a mãe é inteligente, o filho apronta todas, mas o pai nunca corrige porque ele é um banana. Então, em tudo que é filme, desenho, série, o pai é sempre o burro, sempre. Eu fico revoltada com isso, cara. Fico revoltada. A mulher é que resolve tudo. E isso, sim, em todos os filmes eles estão tentando colocar essa narrativa. Em todos. Aquelas situações mais idiotas que você vê que não convence. Entende? Um exemplo, eu venho da área de luta. Mulher pode lutar? Claro que pode. Tem mulher que luta bem? Nossa, luta muito bem. Agora, uma mulher em pé de igualdade com um homem, vai ter? Não vai. Não vai. Por mais que ela queira. Aí, o que eles fazem? Pega aquela mulher monstruosa, gigante, anabolizada mais que homem, pega um cara raquítico, nem é mulher, Natália, que às vezes nem é mulher, pega um cara raquítico, que não treina, com diversos problemas de saúde, coloca no ringue para esse cara perder e fala, mulher ganha. Sabe? Ou eles fazem que nem fizeram nas Olimpíadas. Só mulher competiu nas Olimpíadas. Eu não vi resultado masculino. Só vi resultado feminino sendo publicado. Um ou outro. E aqueles que foram sabotados porque eram contra tomar mel. Perderam. Né? Então, tipo assim... porque está um chame de abelha atacando para todo lado, né? E como eles contam algumas palavras, a gente vai mudando para tentar fugir do algoritmo. Né? Então, deixa eu só ver aqui, agradecer o pessoal que chegou, agora aqui de última hora, quero agradecer a presença de vocês, Adriano, Alan Silva, Miriam, pessoal da Argentina aqui, ó, gravíssima gravidade, satisfação, logo vamos estar combinando uma live junto aqui da Argentina, vou precisar de um tradutor. Eu acho que você vai trazer a Luana para traduzir aí, hein? Quem mais está aqui? Jonathan, investigador, e todos vocês que estão assistindo, né? Assim, outro ponto, Luana, não vai dar tempo da gente debater nessa live, mas você também tocou num ponto bacana, que é a questão da locação de barrigas, né?
é incoerente se vender tanto aborto, tanta desunião, mas assim, faça filho, mas não você, alugue, Sim, porque né? tem que fugir da naturalidade, Ou né? faça in vitro, né? Vamos congelar e Tudo que não é inseminação. natural é incentivado, né? Tudo que é Exato. natural, eles tentam destruir. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes que eu esqueça. Eu sempre tive o pensamento seguinte: o que será que realmente essas crianças dentro de orfanatos vivem, né? Será que existem lugares, você falou de incentivos, né? Será que existem esses lugares e que essa burocracia grande para fazer essa criança ficar ali, onde essas crianças são abusadas? Olha, tanto existe e acontece que teve locais fechados por conta disso. E não se tem como dar um tratamento e atenção à necessidade das crianças. Por isso que é absurdo ver que não se incentiva a família, porque as únicas pessoas que têm o poder de dar essa atenção é a mãe e o pai. O filho nosso a gente aceita, até todos os erros. E o filho dos outros? Não é a verdade. Quando vai um sobrinho na sua casa, inesperado, que começa a mexer nas suas coisas, quebrar as coisas, você vira e fala, pô, mano, cuida do seu filho. Se fosse o meu, eu fazia. Mas quando é o nosso filho na casa dos outros, a gente não vê, né? Também. Eu falo por quê? Porque você tem um tratamento. Nesses lugares, imagina um lugar onde as pessoas são cuidadas por poucas pessoas que têm problemas, os filhos não são dela, e elas têm que ter algumas preocupações. A gente vê tanta história de pessoas aí que acontece diversos abusos, situações entre parentes. Imagine locais onde são crianças. Para quem que elas vão falar que aconteceu alguma coisa? Porque pensa comigo, se uma criança ela sofre um abuso de alguém lá, ela vai falar para a dona do lugar? A dona do lugar vai denunciar a pessoa e ela vai querer o estabelecimento dela no jornal, ou sendo investigado, ou ela parar de receber o recurso, ou até fechado por conta daquilo. 45 mil na mão, será que faz as pessoas falarem realmente tudo o que acontece? Apesar de eu ser contra algumas ações políticas, que tem um youtuber policial, que agora eu esqueci o nome dele, fez até ele virar vereador, né? Ele tentou entrar em um desses lugares recentemente e foi barrado. Ele tentou entrar em um horário, claro, foi à meia-noite, mas ele foi proibido de chegar perto Eu vi esse negócio aí, mas eu desconfio. Eu Eu também desconfio desconfio que porque aquilo seja real. Muito, eu desconfio que muito muito cenário, montado. muita atuação, muita atuação. Mas Mas isso existe. É verdade que existe. é o que eu falo. Ele levantou um ponto que vale reflexão. Que nem eu falei para vocês, minha irmã, quando foi adotada, ela não sabia mastigar. Um pai e uma mãe não teria percebido? Imagina o trauma o que aconteceu com ela para isso, né? Isso deu um atraso de desenvolvimento psicológico nela pela avaliação médica de 4 anos. Então ela é mais velha que eu, só que mentalmente acaba tendo uma regressão de entendimento das coisas. Uhum. Entende? Sempre, assim, precisa de muita terapia para... Vai ter sempre algumas coisas, alguns problemas, feridas, que às vezes se foi algum trauma que você sofreu quando era muito pequeno e não lembra, e você vai ter algumas dificuldades quando adulto, sabe que é por causa de algo que você sofreu quando era muito bebezinho. Até na barriga Perfeito. da mãe, né? Até na barriga da mãe se criam traumas, se criam feridas que vai levar a vida inteira a pessoa, né? Exemplo, tem uma irmã que ela conta que a mãe dela, quando estava grávida, ela apanhava muito do pai, né? Quando a neném estava na barriga, né? E então toda vez que ela estava quietinha, dormindo na barriga, ela era acordada com as pancadas, a mãe
sabe, adrenalina, né? E ah, tá sendo espancada, sabe? Então, essa bebê, quando nasceu, ela nunca dormia. E quando ela ia dormir, tinha uma briga, tinha uma coisa. Então, ela até hoje, ela já está com 45, talvez. Ela está ainda na luta para se livrar do Rivotril, para dormir. Por quê? Que Porque ela, ela passou muitos anos sem dormir. Você imagina um neném que não dorme. Imagina a mãe. Sofrimento para a mãe também, né? Imagina uma mulher crescer e ter a dificuldade de dormir a vida inteira. Então, isso é uma coisa muito terrível. E isso começou da barriga. E aí? Então, quer dizer, existem muitos problemas. Às vezes você não associa, né? Mas se você for fazer uma terapia, né, e falar, de onde vem esse problema aqui? Né? Sempre tem alguma raiz, né? Por isso é como você falou, né? Muitas pessoas preferem adotar um nenenzinho quando é pequeno, não porque quer ter um neném, é porque sabe que o trabalho é mais árduo depois que a criança é grandinha, né? Então, é claro, mas quando você, como a sua mãe, né, decidiu, pegou, você pega e você enfrenta todos os obstáculos e é teu filho, né? Então, né? Enfrenta tudo, né? Mas eu essa, fico nos orfanatos, o que essas crianças sofrem, misericórdia. e não tem, e a verdade é que não tem ninguém para ver. O que tem de consulta lá é o seguinte, né? Primeiro, vai pegar todas as crianças para falar, as crianças vão ter coragem de falar, sabendo que depois elas vão estar sozinhas, à mercê daquelas pessoas, até que se prove o contrário, né? E outra, na avaliação, vocês vão ver que do dinheiro da criança e do adolescente, você não pode ter acesso a essa pergunta que a Luana falou. A pergunta que ela fez para mim, você não tem acesso. Em toda a consulta que tem lá, não tem acesso. Você pode saber, perguntar onde está indo o dinheiro, e tem as formas de classificar o uso desse dinheiro. Sim. Só que você não pode chegar numa criança lá e falar assim, quem te bate aqui? A questão de por quê? Esse que é o problema, né? Quem tem filho, repreende o filho. E sabe que é pro bem dele. Existe uma linha tênue entre você repreender e você judiar, claro. O problema é que muitos classificam algumas educações como uma pancadaria geral. Uma vez eu estava no mercado com meu filho, ele começou a espernear, se jogar, logo que ele é pequenininho. A criança sempre faz isso a primeira vez. Foi só uma vez que ele fez. Né? Mas eu peguei ele, eu só peguei ele no colo, todo mundo com o celular assim já. Oh. E eu abraçando ele, calma, filho, fica tranquilo, calma, né, tal, tranquilo. Aí o que acontece? Falei, chegar em casa nós vamos conversar. Né? Mas para você ver, ali eu não podia repreender ele da forma certa. Que seria o momento exato para ele aprender que não se deve fazer, porque ali eu ia ser considerado um péssimo pai. Agora, depois, né? Mas que é o que eu fiz? Que dá para falar com cara de mal, baixinho. Não. É que como essa live vai ficar registrada, eles podem usar isso contra, né? Mas eu levei ele para dar uma volta, usei de uma estratégia lá no lugar, porque eu não podia perder o momento, né? Abracei ele, falei, vamos andar aqui, vamos lá fora, vamos ali. Ele levou um susto tão grande naquele dia lá no local, eu falei, em casa depois a gente conversa. Mas ali eu precisava tomar uma ação. Quando chegou em casa, falei para ele, então foi legal o mercado, foi, né? Foi bacana, foi. O que aconteceu no mercado? Aconteceu isso. Você deu bronca em mim por causa disso, então você lembra. Aí em casa, eu dei outra bronca mais séria, mas primeiro eu queria registrar aquele momento para quando chegasse em casa. Então ele sabia porque estaria sendo repreendido.
Aí, a partir do momento que ele foi repreendido e orientado, eu vou colocar os termos corretos, até para que a live não seja usada contra, né? Ele foi devidamente orientado em casa, ele nunca mais teve esse problema. Mas a preocupação não era se a criança estava aprendendo ou não. Todo mundo queria, deixa eu filmar, olha o pai ruim. Eu vi outro dia aqui o menino tacando chinelo na mãe, no meio da rua, na frente dos outros, e ela fala para as amigas, nossa, essa geração de hoje, não. Ele essa não tem geração respeito de por pais, você. né? Meu ia logo dar uma voadora. Exato. Disse tudo. Meu Deus. Gente, o papo está maravilhoso, como sempre. Né? Luana sempre trazendo uma visão profunda do assunto, dentro da palavra principalmente, né? E bem realista. Mas lá para ela também é tarde, eu sei disso. E ela tá vindo numa pegada de live aí monstruosa, né? Mas mesmo assim, eu já quero agradecer de antemão o tempo que você deu e o esforço que você tá para estar aqui também, eu sei disso, né? Mas eu vou passar agora para as considerações finais. Antes disso, quero saber se você gostaria de colocar alguma outra coisa, Luana, né? Se não, vou passar para as considerações finais. Agradecer todo mundo que esteve presente aí na live, os moderadores, o pessoal que participou, certo? Falar para vocês que vai ter uma live bacana. Desculpa aí, pessoal, que tá passando o carro de som aqui, né? Então vocês devem estar ouvindo aí, deve estar saindo no microfone, não? Mas tá passando o carro do ovo aqui, sei lá o que é, né? Mas vai ter uma live que vocês não podem perder aí no canal do Bruno hoje, lá que vai estar um pessoal debatendo os assuntos fantásticos. Né? Hoje vai ser o Perdigoto, Benesgoto, sei lá qual que é o nome. Na verdade, tem um vídeo que eu fiz refutando ele aqui no canal, pelo menos nunca respondeu. Fica com vergonha, né? O canal era pequeno, refutando ele, né? Mas vai estar lá, vale a pena vocês assistirem. Também tem a live no canal do Danilo, tá? No Nobre Reino. Hoje, só as mulheres lá também. A Rosi vai estar lá, né? Camila vai estar lá, do Quebrando o Globo. Tem mais uma convidada agora que eu não lembro agora, mas está fazendo um livro. Também vai ser top, assistam lá. Então, assim, vale a pena a gente passar para o pessoal fazer, tá? Luana, tá com você a palavra, irmã. Bom, então, para concluir, eu vou deixar um versículo aqui para vocês, falando sobre adoção, né? Porque o Senhor, nós éramos inimigos de Deus, né? A partir do momento que o pecado entrou no mundo. E o Senhor, ele mandou o seu Filho para nos resgatar e nos fazer de novo filhos seus. Então, ele nos adotou como filhos. E aí, lá em Romanos 8, 14, 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é lindo, o Senhor nos adotou, né, através do sangue de Jesus. E no final aqui eu deixo para o Akira novamente, para ele nunca mais esquecer, Salmo 68, 8. Deus faz que o solitário viva em família. Né? Olha que lindo que Deus faz. Então, gente, é isso. Deus abençoe vocês aí. Um abraço para todos vocês. Abraço, Akira. Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. E é isso, gente. Eu quero agradecer a Luana, mais uma vez, por ter disponibilizado o tempo para estar aqui, pelas palavras, pelos ensinamentos, tá? Pelo conhecimento que você divide. Quero agradecer a todos do chat que participaram, quem chegou agora, Astronomias e Escrituras. Se eu esqueci alguém, Miriam Santana, Adriana Araújo, né? Quero agradecer cada um de vocês, os moderadores também,
tá? Muito obrigado, Luana, mais uma vez, tá? Para todos vocês, tenham uma boa noite, fiquem com Deus e abraço.